Bom, amados irmãos, os irmãos devem estar lembrados que nós temos começado uma explanação mais pormenorizada e expositiva da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Eu não sei se os irmãos estão lembrados que no momento anterior nós estivemos começando essa explanação, essa exposição, e nós fizemos nessa primeira parte um panorama, né? Uma visão mais ampla do ministério do apóstolo Paulo em relação a essa igreja, não é? Pormenores da viagem missionária, que mais precisamente é a segunda viagem missionária, questões relacionadas à fundação dessa igreja, perseguição, a situação, o contexto geográfico, o contexto histórico, tudo isso foi abordado de uma maneira mais pormenorizada naquele momento. E agora, apesar de nós termos o ensejo do Dia dos Pais, eu peço licença aos irmãos, nós não vamos nos focar em uma mensagem que seja uma mensagem mais relacionada a essa questão. Mas hoje eu quero propor aos irmãos uma continuação relacionada àquele estudo, certo? Que nós estivemos iniciando em um momento anterior. Espero que os irmãos compreendam e espero que os irmãos possam ser edificados com o estudo da palavra do Senhor relacionado a isso, ok? E continuando, irmãos, aquela nossa abordagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero fazer uma breve lembrança do que foi visto naquele momento em que nós fizemos aquela explanação mais introdutória, que nós apresentamos um panorama acerca daquilo que envolvia a escrita da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que logo mais nós iremos observar que não foi a primeira carta segundo alguns estudiosos. Acredito que não tenha sido a primeira. Mas nós queremos recordar aos irmãos algumas questões que foram tratadas no momento anterior, quando nós fizemos esse panorama. E que questões foram essas, irmão Sidney? Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele aumenta o percurso que ele fez relacionado à primeira viagem missionária. Então, na segunda viagem missionária, ele amplia o percurso e ele segue algumas cidades, ele avança até algumas cidades que ele não tinha avançado durante a sua primeira viagem missionária. E uma dessas cidades sobre a qual ele avança e na qual ele funda uma igreja é a cidade de Corinto. Se você observar a sequência de cidades, muitas dessas cidades que foram levadas o evangelho eram cidades estratégicas. Eram cidades que elas eram localizadas em algum ponto estratégico, cidade que ela tinha alguma condição favorável à disseminação do evangelho. Essas cidades elas eram estratégicas e com Corinto não era diferente. Corinto nós podemos observar que ela era uma cidade portuária. Eu não sei se os irmãos lembram disso, mas isso foi mencionado na mensagem anterior. Essa cidade, por ela ser portuária e por ela ser muito rica, por ela ter todas essas características, ela favoreceu a visão do apóstolo Paulo de chegar e semear uma igreja ali. Porque sendo uma cidade portuária, imagine só, o grande fluxo de pessoas que afluía naquela cidade. E não era fluxo de pessoas meramente daquelas redondezas ali próximas, mas de pessoas de locais mais distantes, que se achegavam ali com o objetivo de comércio, com o objetivo simplesmente de cruzar um mar para outro, e nós vimos como é que isso se dava antigamente. Então essas pessoas chegavam ali, e tendo uma igreja ali, era favorável à disseminação do evangelho. É bem verdade que naquele momento não havia os modernos cultos evangelísticos como a gente tem hoje. Mas imagine você, um membro daquela igreja local, que estava ali de passagem no mercado, que estava ali vivendo a sua vida corriqueira e de repente evangelizava um marinheiro, evangelizava alguma pessoa que estava ali de passagem. Era algo propício à disseminação do evangelho. Outra coisa que nós podemos enxergar como favorável para a escolha daquela cidade
é que ali, nós salientamos, era uma cidade onde havia uma grande presença do pecado. Nós até falamos do termo corintianizar, que alguns irmãos chegaram para mim depois e brincaram: irmão, o Corinthians é ruim desde aquele princípio. Mas nós não estamos fazendo alusão aqui a time nenhum, irmãos. O termo corintianizar, ele era referente àquela cidade no quesito seguinte: quando alguém se referia usando esse termo, tinha uma ideia de devassidão, tinha uma ideia de que era alguém impuro, alguém imoral. Então a pessoa olhava para aquela situação de alta pecaminosidade naquela cidade e pensava: aqui a gente pode semear o evangelho. Aqui existem pessoas envolvidas na corrupção, envolvidas na imoralidade, e nós precisamos colocar luz no meio das trevas. Então você podia olhar para todas essas questões e entender que ali era um lugar propício para se fundar uma igreja. Ali era um lugar propício para colocar um luzeiro no meio das trevas, para que aquela luz brilhasse no meio daquelas trevas e pessoas fossem alcançadas pelo evangelho. Imagine os marinheiros, imagine uma pessoa que foi evangelizada e leva o evangelho para longe, que foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando a igreja ela tem início e mais para frente Pedro prega aquele sermão, e pessoas que haviam ali presentes naquela cidade, elas retornam para o seu lugar de origem e começam a disseminar o evangelho. Alguns teóricos até acreditam que pessoas que vieram lá da cidade de Roma, elas estavam presentes lá na ocasião, lá em Pentecostes, e elas levam o evangelho lá para Roma. E ali é fundada aquela igreja. Então, com essa visão estratégica, nós enxergamos que ali Corinto, ela tinha um terreno favorável para a plantação de uma igreja. Não é difícil imaginar isso. Mas juntamente com o bônus, com os fatos positivos que poderiam haver lá em Corinto para semear uma igreja, haviam fatos negativos. Você sabia disso? Que tinham fatos que eram ruins. Que fatos são esses, irmão Sidney? Esclareça aí. Os irmãos devem estar lembrados que a gente mencionou que no ponto mais alto daquela cidade havia um templo a uma deusa pagã. Ela é mencionada, se você observar em minisséries como Hércules, tem um desenhozinho do Hércules também. Existia uma deusa pagã na mitologia grega chamada Afrodite, conhecida como a deusa do amor. Só que esse amor aqui não é aquele amor que a gente prega aqui não, o amor de Deus, não. É aquele amor carnal. E aquelas pessoas que adoravam aquela falsa deusa, elas se serviam de um templo suntuoso que havia ali. E aquele templo haviam 1000 sacerdotisas prostitutas que estavam ali a serviço daquela deusa. E aquelas mulheres, elas desciam e circulavam na cidade oferecendo seus serviços imorais e pecaminosos. Aquela cidade ela tinha uma atmosfera pecaminosa e isso poderia ser desfavorável para a igreja. Porque a igreja poderia olhar aquela onda de pecados e querer abraçar aquilo. Olhar aquele contexto pecaminoso e achar que estava tudo normal. Olhar aquele contexto pecaminoso e deixar toda aquela onda de pecados, não só lá do lado de fora, mas entrar no seio da igreja. Então nós temos aqui duas situações. Uma situação favorável e uma situação desfavorável. E aquela situação desfavorável parece que estava causando sérios danos à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela estava começando a abrir as portas para essa onda pecaminosa. E aquele contexto cultural de corintianizar, que era um termo perverso, estava começando a entrar no seio da igreja. Isso era muito preocupante. E você vai observar no capítulo 1, versículo 11, um dos textos que a gente pode usar como base para dizer que o apóstolo Paulo recebeu orientações, recebeu relatórios. E ele, preocupado, ele escreve cartas para orientar aquela igreja. E dizer que aqueles pecados, e dizer que aquela cultura pecaminosa, ela tinha que ficar lá fora e não no seio dos irmãos, não no seio da igreja.
E diante disso tudo, irmãos, diante dessa situação preocupante, que nós entendemos que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, eu quero sair desse âmbito mais introdutório e entrar no texto propriamente dito, para que nós venhamos entender o que é que o apóstolo Paulo foi tratar com aquela igreja, de maneira mais calma, de maneira mais pormenorizada, olhar para o texto sagrado e ver como é que Paulo abordou aquela situação. Se os irmãos observarem outras cartas e fizerem uma comparação de teor, os irmãos vão ver que o teor da epístola de Paulo aos Coríntios é um teor mais pesado. Haviam pecados sérios a serem tratados naquela igreja. E o apóstolo Paulo ele vai tratar. Mas como eu falei agora há pouco, e repito aos irmãos, vamos passar de maneira mais calma e observar tudo que foi apresentado a nós nesse texto sagrado. Amém? E agora eu quero estar fazendo a leitura com os irmãos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler o primeiro versículo e os outros 8 versículos, peço que os irmãos possam estar lendo. Ok? Versículo 1. Esperar os irmãos acharem. Todos acharam? 1 aos Coríntios 1, 1 até o 9. Amém? Pronto, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Amém. Bom, amados, o primeiro ponto que eu quero me ater aos irmãos está na primeira palavra do texto sagrado que nós lemos. Paulo. Sim, Paulo. Quando nós lemos esse texto maravilhoso da carta aos Coríntios, nós podemos cair no erro, cometer o erro de passar de maneira despercebida por alguns pontos. E às vezes nós fazemos uma leitura mais rápida. Mas se nós quisermos extrair ao máximo edificações embasadas no texto sagrado, nós devemos olhar com mais cuidado para ele. E certamente Deus tem algo a nos falar. Quando nós olhamos para o nome de Paulo, nós nos deparamos com uma figura ímpar. E seria um equívoco olhar para o nome de Paulo e passar de maneira bem rápida, bem abrupta, com o objetivo de chegar e discutir outras questões que parecem questões maiores, questões que chamam mais atenção. Talvez alguém possa ter lido essa epístola e ter pensado, poxa, o irmão Sidney vai fazer uma exposição, eu tenho algumas dúvidas relacionadas a algumas questões. Alguém pode dizer assim, eu tenho uma dúvida relacionada a casamento, e eu sei que no capítulo 7 a gente vai ter uma explanação sobre casamento. E aí eu queria que ele chegasse logo lá. Ou então alguém pode dizer assim, não, capítulo 15 vai falar sobre ressurreição. E eu tenho dúvidas relacionadas a isso. Poxa, será que hoje vai dar tempo de chegar no capítulo 15? Será que ele vai passar um pouco mais rápido e a gente vai chegar lá no capítulo 15 ainda hoje? Alguém poderia pensar assim, mas olhar para esse nome e passar rapidamente, irmãos, seria uma precipitação da minha parte. Portanto, eu quero olhar com uma maneira mais carinhosa para o nome desse servo de Deus e entender quem é esse homem. Que figura ímpar é essa? Por que praticamente metade do Novo Testamento é atribuída à autoria de Paulo? Quem foi essa figura? O que ele representa para o cristianismo? Missionário? Apóstolo? Profeta? Quem era Paulo? A Igreja Católica o chama de São Paulo. As pessoas no meio evangélico admiram esse homem. Muitas e muitas referências são feitas a ele. E enquanto eu estava estudando e pesquisando, o volume e o teor relacionado a esse homem é grande. Muitas pessoas o admiraram. Alguns o chamam verdadeiramente de apóstolo, e nós cremos que ele o era. Outros contestam a veracidade do apostolado desse homem, mas o fato é que Paulo é uma figura ímpar no cristianismo. Paulo não foi qualquer pessoa.
Diferente de outros apóstolos, que nós temos poucas informações, Paulo ele recebe um certo destaque na Escritura Sagrada. E nós podemos observar que aquele homem de Deus, ele faz jus a essa notoriedade. Nós podemos observar que aquele homem de Deus era um homem zeloso e fervoroso na pregação do Evangelho. E quando eu estava fazendo o levantamento dessa pesquisa, eu me deparei com um livro secular. E olha o que esse livro era. Olha só o título do livro. As 100 maiores personalidades da história. 100 maiores personalidades da história. E esse homem não é um homem que estava ali visando trazer um conteúdo religioso, não. Mas ele vai explanar pessoas que realmente fizeram diferença na história. E que se você for de uma ponta a outra do mundo, você vai observar que as pessoas conhecem essas personalidades. Quer ver um exemplo? Esse homem menciona Albert Einstein. Físico, muito famoso, com um QI altíssimo, ele menciona. Outra pessoa que esse homem vai mencionar é o fundador de uma religião que nós entendemos que é falsa, que é o Islã, Maomé. Esse homem cita o fundador do Islã, Maomé, como uma figura que foi notória na história da humanidade. Mas outra figura que esse homem também cita é o apóstolo Paulo. Ele nos diz que esse homem, ele foi de uma notoriedade singular. E não é sem motivo que esse homem faz essa declaração. Há muito a ser dito desse apóstolo, mas eu quero agora me ater com os irmãos a algumas características para a gente fazer uma aplicação aqui ao Paulo, antes e depois da sua conversão. E para que a gente possa ser edificado em cima do testemunho de vida deste grande homem de Deus. Paulo, ele foi um homem que nasceu em uma cidade que tinha... O Império Romano ele tinha umas divisões, que a gente chamava de províncias. E uma capital de uma província dessa, Cilícia, a gente tinha uma capital que era a capital Tarso. E Paulo, ele nasce ali naquela capital. E Tarso era uma capital que tinha uma certa relevância. Você vai ver o próprio apóstolo Paulo dizendo isso. Não era uma cidade pobre. Era uma cidade que tinha uma relevância. E Paulo nasce ali. E ele vai falar que ele foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo todo o rito judaico. Você vai ver mais algumas características que aquele homem de Deus tinha. Vamos mencionar aqui algumas outras. Antigamente, antes de sua conversão, você vai ver de maneira preponderante que o nome mencionado acerca daquele homem vai ser Saulo. Uma referência àquele que é o mais notório da tribo de Benjamim, da qual Paulo era proveniente. E quem era essa figura notória? Por que Saulo era o nome dele? Em uma referência ao primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então Saulo ele tinha esse nome. Uma outra característica que nós podemos citar é que Paulo ele vai crescendo e ele vai tendo contato com a cultura grega. Então você vai observar que o apóstolo Paulo, em determinados momentos, ele cita poetas gregos. O apóstolo Paulo vai crescendo e ele é levado para ser educado com um camarada chamado Gamaliel, que era neto de outro conhecido rabino, chamado Hilel. E Paulo ele recebe uma educação singular, uma educação que não era moleza, viu, irmãos? Observando nos estudos, eu cheguei à conclusão de que aquelas pessoas que queriam ter um estudo assim diferenciado, elas tinham que arcar com pesados honorários que o estudo poderia adquirir, que o estudo poderia requerer. E ele tinha que ser uma pessoa de notoriedade, notório saber. E nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha isso tudo. E aos pés de Gamaliel, ele vai ser educado acerca da religião. E não só isso, nós podemos observar também que o apóstolo Paulo, ele vai ser um homem, se tornar um homem poliglota. E o que é isso, irmão Sidney? O apóstolo Paulo, ele vai colocar nas mãos dele um domínio sobre mais de um idioma. Só para a gente citar alguns aqui: aramaico, hebraico, grego. Ah, irmão, pode ter outros idiomas? Pode, mas pense aí você já dominar 3 idiomas.
Então o apóstolo Paulo era essa pessoa. Ele mesmo vai falar que ele se avantajava a muitos de sua época no zelo pela religião. O apóstolo Paulo era essa pessoa. O apóstolo Paulo ele vai fazer essa comparação. Olha, comparado com as pessoas da minha época, eu me avantajava muito no zelo pela lei. Era alguém que meditava na Torá, era alguém que era zeloso pela religião de seus pais, que procurava cumprir cabalmente com o mandamento do Senhor. Esse era o apóstolo Paulo. Esse era o apóstolo Paulo que lá na frente, nós vamos ver lá no finzinho de Atos capítulo 8, que ele consente na morte de Estevão, que estava ali sendo martirizado porque era alguém que tinha o evangelho no coração. E esse apóstolo Paulo, ele consente nisso. Mas naquela época ele se chamava de Saulo. Naquela época ele ainda não tinha tido encontro com o Senhor. E você vai observar que na narrativa de Atos, o apóstolo Paulo ele começa a aparecer como um perseguidor da igreja. Alguém que tinha toda aquela bagagem, pede cartas de autorização e começa a perseguir ferrenhamente os crentes. A igreja do Senhor estava vivendo momentos de perseguição, estava vivendo momentos de hostilidades. É bem verdade que estava apenas no princípio. Se você seguir a história, você vai ver que lá no Império Romano a coisa fica mais pesada. Mas é bem verdade que ali no momento a situação também não era fácil. A igreja estava nos seus primeiros passos e já podia contar com alguém zeloso. Ele achava que estava ali sendo zeloso em perseguir os irmãos, porque ainda não enxergava a luz do evangelho. E era esse apóstolo Paulo pegando cartas, autorização para ir até a cidade de Damasco e perseguir o povo de Deus. Era esse o apóstolo Paulo. Olha só a bagagem que ele tinha. Olha só o que ele estava querendo fazer. Ele estava pensando em fazer algo para Deus. Mas no caminho, naquele glorioso caminho, ele teve o encontro com o Senhor, irmãos. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Um dia eu estava como Paulo, seguindo pelo mesmo caminho. Eu achava que eu tinha Deus no meu coração. E Deus quebrantou o meu coração e me ensinou que eu precisava dele. O Senhor Jesus Cristo rasga os céus e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ô irmão, que maravilha! Nós todos estávamos assim, caminhando para um destino terrível. Augusto Nicodemos, ele coloca aqui uma analogia muito interessante, eu quero citar aqui para os irmãos. Era como uma pessoa que estava com os olhos vendados, cega, caminhando para um abismo de inferno eterno, e de repente essa pessoa tem as vendas dos seus olhos retiradas, e ela enxerga e ela fica perplexa: meu Deus, o que eu estava fazendo? Era isso que nós estávamos fazendo, caminhando para um destino de destruição. E o Senhor vai lá e nos salva, assim como ele resgatou Paulo. E aí Saulo, naquele sublime momento, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele fica cego, e ele é conduzido para dentro da cidade. E eu não vou entrar nos pormenores, mas é necessário apenas dizer que aquele homem ele tem um genuíno encontro com o Senhor, e ele sai da morte para a vida. E aquele homem que de maneira predominante se chamava de Saulo, passa a se chamar Paulo. Você vai ver que pouco depois ele para de se referir ao apóstolo pelo seu nome judeu e passa a preponderantemente se referir ao seu nome romano, Paulo. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele faz uma exposição de quem ele era na versão anterior. E eu peço aos irmãos que possam estar fazendo comigo essa leitura, para a gente ver quem era Paulo. Vamos deixar ele mesmo fazer essa exposição. Abram aí Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem puder fazer essa leitura, eu agradeço. Filipenses 3, 5 e 6. Se você observar tudo que foi dito aqui, e aquilo que é declarado pelo próprio servo de Deus, não é difícil chegar a uma conclusão. Que conclusão é essa, irmão Sidney? Que o apóstolo Paulo, ele poderia ter tido uma carreira de destaque no meio do judaísmo. Nós falamos aqui que o apóstolo Paulo, ele era alguém que se destacava no meio da sua geração. Mas o apóstolo Paulo, ele larga toda essa vida
e ele se converte ao Senhor. E aquele que recebia cartas de recomendação para perseguir a igreja, agora está escrevendo cartas para abençoar a igreja. Já parou para observar isso? E o apóstolo Paulo, ele agora passa a ter uma vida diferente daquela vida anterior. Ele não é mais alguém que fica ali imerso no judaísmo, preocupado com o cumprimento dos ritos. Ele agora está preocupado com o cumprimento da palavra de Deus. Ele agora está preocupado em semear igrejas. Ele agora está preocupado em cuidar de igrejas, como essa de Corinto, para a qual ele envia uma carta. E esse apóstolo Paulo, ele passa a ter uma vida diferenciada após a sua conversão. E nós podemos ter um resumo dado pelo próprio apóstolo Paulo de algumas coisas que ele passa após a sua conversão. Abra comigo aí, 2 aos Coríntios, capítulo 11, 23 ao 28. Alguém pode ler esses versículos para a gente? 2 aos Coríntios, vizinho aqui, ó, capítulo 11, do 23 ao 28. Observe que o que o apóstolo está nos dizendo aí ocorreu após a sua conversão. Você via que Saulo, antes de sua conversão, ele tinha um certo status e respeito. Como ele mesmo diz nas suas palavras, se destacava diante da sua geração. Ele era alguém que recebeu uma educação diferenciada, poliglota. Para custear aquela educação, muitos estudiosos entendem que ele era de uma família que tinha certos recursos. E Paulo sai daquela realidade para estar apanhando? Paulo sai daquela realidade para estar em naufrágio, preso? Porque é isso que nós vamos observar na vida do apóstolo. E ele mesmo menciona aqui, como a irmã Franci leu. Perseguido, apedrejado. Olha só o que ele levou. Então observe, você tem Paulo num status, numa realidade, antes da conversão. E aí parece que ele se converte e parece que a casa cai. Ele agora está apanhando, ele agora está sofrendo. As pessoas estão colocando o dedo na cara dele dizendo, isso aí não é apóstolo não. Alguns estudiosos, por alguns escritos extra-bíblicos, concluem que o apóstolo Paulo ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, dotada de beleza. Nosso bom cearense feio. Diziam que ele era assim. Então a pessoa olhava para o apóstolo Paulo e dizia, esse aí, o servo do Senhor. Não, esse aí não. Então, você observa o apóstolo Paulo, que tinha uma realidade, e agora se converte e tem outra. O que foi que aconteceu? Ele vem para o cristianismo, ele se entrega a Jesus, e é isso que ele recebe? Martírio no fim da vida, prisão, naufrágio, acusações levianas, peia, surra. Isso tem tudo a ver com a nossa vida, irmãos. Pode parecer que foi algo que aconteceu bem distante, que está distante de nós, mas tem tudo a ver conosco. A vida do apóstolo Paulo pode servir de exemplo para nós. O texto sagrado, ele pode parecer às vezes até obscuro, mas ele pode trazer edificação para nossas vidas. E é bem verdade, meu querido, você que está me ouvindo essa noite, Deus tem algo para falar a você. Sabe o que eu enxergo aqui? Eu enxergo que na nossa vida anterior, na nossa vida passada, nós podemos enxergar algumas benesses, algumas coisas que pareciam boas. Como você pode olhar para a vida do apóstolo Paulo e talvez enxergar algumas vantagens. Mas essas vantagens eram as vantagens vãs, temporais, que iriam se perder. E o apóstolo Paulo, ele se converte e ele se entrega a Cristo. E agora ele sofre. Mas o Senhor nos advertiu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ô irmãos, nós devemos ter ciência de que qualquer coisa que nós venhamos a sofrer por amor a Cristo, não é nada para se comparar. O próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, a nossa leve perseguição não é nada para se comparar com o peso de glória eterno que nós iremos receber. Então, após você se converter, você larga aquela antiga vida, você larga aquelas
possíveis vantagens que o mundo possa dizer que é vantagem, e você se entrega a Cristo e passa a passar por algumas perseguições, algumas dificuldades, algumas situações adversas, mas a verdade é que Jesus Cristo, ele não prometeu um caminho fácil, um caminho cheio de vitórias, mas ele prometeu a vitória sublime, que é a vitória sobre o pecado, e colocar o seu nome lá no livro da vida. No fim dessa caminhada difícil, no fim dessa caminhada cheia de obstáculos, está a coroa eterna de glória. Este mundo promete para você coisas vãs, coisas vis, passageiras, temporárias, que estão aí para te enganar. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão. E que visão era essa, irmão Sidney? Ele enxergava que lá no fim tinha o Senhor Jesus Cristo com a coroa da glória para entregar. E não é porque ele merecia, é porque Deus é bom. E assim como Deus tem uma coroa para entregar para o seu servo Paulo, ele tem uma coroa para entregar para nós que somos ovelhas dele. É promessa de Deus, não falha, vai se cumprir. Apenas nós temos que enxergar a grande glória que Deus colocou nas nossas mãos. Estávamos caminhando para o inferno, sim. Você acha que as pessoas que estão vivas hoje e daqui a 200 anos não vão estar mais vivas, morrem sem Cristo, vão para onde, irmãos? É o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E glória a Deus, porque há uma redenção, e o nome dessa redenção é Jesus, e era Jesus que Paulo pregava, era nele que ele acreditava, e era a esperança dele. Muitas pessoas enxergaram isso, e eu louvo a Deus por isso. Uma pessoa muito notória, bem conhecida no meio teológico, Dr. Martin Lloyd Jones. Aquele homem de Deus, ele tinha uma vida antes da conversão. O nome doutor não é porque ele era PhD em teologia, ele era médico. E as ovelhas ali daquele aprisco que ele estava pastoreando tinham um carinho imenso em chamá-lo de doutor. Que de fato ele era médico. Eita, irmão, ele era médico? Era. E você acha que ele era médico que atendia em qualquer pequeno consultório? Em qualquer localzinho de subúrbio? Não. Médico da rainha da Inglaterra, junto com outro médico que estava à frente dele. Olha só a posição do Dr. Martin Lloyd Jones. E em uma certa entrevista, ele é questionado pela entrevistadora. Nossa, mas você tinha um futuro promissor. Você estava ali com acesso direto à rainha. Você tinha uma profissão que estava florescendo, ia receber muito bem. Você perdeu tudo. Dr. Martin Lloyd Jones foi questionado. Sabe o que ele responde? Eu não perdi nada, eu ganhei tudo. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele teve que trazer sermões, horas e horas estudando o texto sagrado. Com certeza ele teve que lidar com ovelhas com problemas. Com certeza ele teve que lidar com preocupações pastorais, familiares. Mas diante de tudo isso, ele declarou: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. E nessa noite, irmãos, eu quero que você entenda, assim como o Dr. Lloyd Jones, assim como o apóstolo Paulo, você não perdeu nada lá no mundo. Você ganhou salvação em Cristo Jesus, a partir do momento que você entregou o seu coração a Ele. E reconheceu, assim como Paulo, que você precisava desse sublime Salvador. Amém? Nós observamos aqui o apóstolo Paulo, esse homem notável, o autor da carta. Poucas pessoas, certo? A própria erudição, estava pesquisando aqui alguns comentários bíblicos, a própria erudição, ela não é tão ferrenha em contestar a autoria do apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui o autor dessa carta, no início, e ele afirmando, na próxima sentença nós vamos ver uma outra afirmação, né? Primeiro, Paulo. Então nós vimos um pouco quem é esse homem, né? Havia muita coisa a ser dita? Havia. Mas nós vamos nos deter nesses detalhes que foram apresentados e passar um pouco mais adiante. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o que é que essa sentença, esse pedacinho do texto nos diz, irmão Sidney?
Ele nos diz muita coisa. Talvez você possa imaginar que não, mas ele diz sim. Primeiro, o apóstolo Paulo, quando ele está tratando com as igrejas, você vai observar que em um momento ou outro ele enfrenta opositores. Opositores. A igreja é semeada, a igreja é estabelecida, o apóstolo Paulo é tido como alguém com autoridade, vindo da parte de Deus, e aí num dado momento, em alguma ocasião na história da igreja, aparecem opositores. Pessoas que chegam e dizem, o apóstolo Paulo, não, ele sequer é apóstolo. Esse homem, vocês estão dando ouvido a ele, Paulo? Não, não escutem ele não. Pessoas com falsas cartas. Ó, tá aqui, ó, nós é que somos apóstolos. Não, Paulo, não vão escutar ele não, ele está falando bobagem. Então você vai ver a presença de pessoas, quando você meditar, não só nessa carta, mas em outras, de pessoas que se opunham à autoridade apostólica de Paulo. Você vai observar isso. Quer ver um exemplo? Abra aí em Gálatas capítulo 1, versículo 1. O que você observa aí nesse versículo inicial da Epístola aos Gálatas? Você observa o apóstolo Paulo, ele fazendo uma defesa inicial do seu apostolado. Paulo apóstolo, não pela vontade de homem nenhum, mas pela vontade do próprio Deus. E esse combate, essa defesa do apóstolo Paulo, concernente à sua autoridade apostólica, ela é devida àquilo que nós mencionamos. A oposição que ele enfrentava, uma vez ou outra, no meio da igreja. E você vai ver que isso era presente em certas igrejas. Mas havia certos locais, por exemplo, nós podemos citar aqui Filipenses 1:1, que o apóstolo Paulo ele já faz uma abordagem diferente. Lá em Filipenses a gente já tem uma epístola mais pessoal, um contato diferenciado. Poucas aliás, você não vê reprovações ali naquela carta. Um conteúdo doutrinário que é um pouco menor que você vai ver em outros cantos, porque ali no seio ali de Filipenses você não tinha uma presença de oposição como você tinha aqui em Corinto e você tinha de maneira mais forte ainda lá em Gálatas. E o que isso quer dizer a nós, irmãos? O que isso fala a nós? Nós devemos ter cuidado com as pessoas que se filtram no meio da igreja e são lobos em peles de cordeiro. Essas pessoas, elas aparecem com aparência de crente, elas dão dízimo, elas adquirem até membresia, elas estão presentes em todas as programações, elas têm aparência de crente, mas elas são na sua essência joio. E como é que eu identifico essas pessoas, irmão Sidney? Pela palavra de Deus. A pessoa que cumpre todas essas questões, ela está presente na igreja, ela dizima, ela oferta, ela louva ao Senhor, ela lê texto bíblico, participa da escola bíblica dominical, mas de repente vive em pecado. Está lá na sua vida cotidiana vivendo em adultério. Ou de repente ela chega aqui no seio da igreja e começa a semear heresia. Será que esse é verdadeiramente um servo de Deus? Ou será que as escrituras sagradas reprovam essa atitude? A primeira coisa que nós devemos observar é que nós devemos estar atentos para essas pessoas. Nós devemos estar atentos para aqueles que se dizem cordeiro, mas na verdade estão escondendo a sua real natureza. Nunca tiveram um encontro com o Senhor, irmãos. E essas pessoas podem causar dano ao aprisco do Senhor. E nós não podemos aceitar aquilo que eles têm para nos oferecer. Isso é uma estratégia antiga. Lá no princípio da igreja, se você voltar na história e você observar, você vai verificar isso, que isso não é novo. A primeira estratégia, uma das primeiras estratégias que você pode verificar na história da igreja, que Satanás ele adota para fazer oposição, é um ataque frontal. Ataque frontal, irmão Sidney, Lembra dos mártires da igreja? A pessoa se convertia, entregava sua vida a Cristo e de repente ela era perseguida pelo amor do Senhor Jesus Cristo.
ela era entregue ao martírio, sofria torturas e ela era até morta. Mas essa estratégia ela não chegou a ser muito eficaz, porque matava-se um, convertia-se 10. E aí o inimigo ele adota uma nova estratégia, e é essa estratégia que nós devemos ter mais cuidado. Ele começa a atacar de dentro para fora. Ele começa a colocar o lobo no meio das ovelhas e a tentar contaminar, a matar e a lacerar todas as ovelhas no meio do aprisco. Vestido na pele de cordeirinho, se disfarçando como servo de Deus, mas na verdade é um filho do demônio. Alguém colocado pelo próprio inimigo para semear heresias, semear contendas, semear mentiras, tudo aquilo que não procede de Deus. Se você conhece alguém assim, irmãos, pregue o evangelho para essa pessoa, ore por essa pessoa, para que Deus retire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Ele pode fazer isso. Não olhe meramente para essa pessoa, é lobo, vai, joga fora. O Senhor Jesus Cristo pode transformar esse lobo em ovelha. Mas se todavia ele persistir na sua mentira, no seu engano e na sua heresia, ele é convidado a se retirar do meio das ovelhas. Amém? Uma outra coisa que nós observamos ainda nessa sentença é o seguinte. Veja só comigo aí no versículo 1. Ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Observe que o chamado do apóstolo Paulo, ele parte de Deus. Observe isso. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E quando nós olhamos essa sentença, essa parte do texto sagrado, nós entendemos algo muito virtuoso e algo muito interessante para nós. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um nos seus pecados. O apóstolo Paulo, nós já citamos aqui como é que ele andava. Ele andava desgarrado, perseguindo a igreja de Deus. E em um dado momento ele tem um encontro com o Senhor. E nós aqui também temos a nossa história de vida. Cada um andava na sua realidade. Um na prostituição, outro na avareza, outro na fofoca, outro na mentira, outro na cobiça, outro na inveja. A lista é infindável. Fornicação, contenda, inveja, tudo que você pode imaginar. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, resgata o pecador do império das trevas. A bondade, a conversão não está em nós, irmãos, é um chamado de Deus. Observe que ele fala isso aqui na sua epístola, ele não nega. Chamado pela vontade de Deus. Se dependesse do próprio apóstolo Paulo, ele teria morrido na sua cegueira. Glória a Deus que o resgatou daquele destino cruel. E assim como ele resgatou o apóstolo Paulo, ele também nos resgatou. E ciente dessa maravilhosa salvação, irmãos, nós devemos nos animar e nos alegrar. Que Deus maravilhoso é esse? Sabe o que ele fala lá no Antigo Testamento? Quando ele olha o povo pecador, ele olha o povo pecador e ele começa a tratar com Moisés, lá no Antigo Testamento. E aí ele diz o seguinte: Moisés, eu vou pegar esse povo de Israel, esse povo rebelde, e vou destruir todos eles. E ali, e em ti eu vou construir uma grande nação. Moisés intercede por aquele povo, Deus poupa aquele povo. Por que eu estou mencionando isso, irmão Sidney? Porque Deus ele tinha poder para naquela ocasião e em qualquer outro momento da história, fulminar, destruir eu e você, destruir. E de pedras, ou do nada, fazer novas pessoas. Lançar você no inferno, ele poderia fazer isso. Mas não. Deus prova o seu amor, porque ele salva nós. Nós não buscávamos por Deus. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua paciência, olha para você, criatura perdida, e te resgata e coloca no aprisco dele, irmão. Isso deveria ser motivo de alegria todos os dias em nossa vida. Os irmãos sabem, já é sabido dos irmãos que
eu tenho assumido a direção da igreja. E quando a gente chega na direção da igreja, há problemas a serem tratados. Existem problemas. Mas sabe qual é o segredo da gente continuar caminhando? A minha graça te basta. Você sabia que foi isso que Deus disse para Paulo? Ô irmãos, lá no fim da caminhada, a gente tem que enxergar isso todos os dias, no momento de dor, no momento de aflição, no momento de preocupação, no momento de angústia. Enxergar que o caminho que você está é o caminho certo. Lembra que Jesus Cristo falou isso, que era uma porta estreita? Se a dificuldade está vindo, a situação é adversa, é sinal de que você está no caminho certo, amado. Você luta contra o diabo, você luta contra o mundo, você luta contra a sua carne, mas a vitória lá no fim é certa. A coroa de glória está nos esperando. E isso não partiu de você, partiu do próprio Deus. Olha que maravilha, que Deus maravilhoso. Ele poderia simplesmente nos abandonar, mas aprove a Deus no seu amor nos chamar para o seu aprisco. Que maravilha. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar? Agora, continuando, eu quero olhar para esse nomezinho. E o irmão Sóstenes. Você lê todo o versículo e você vai observar. Paulo dispensa comentários. A gente já fez até uma breve explanação aqui de quem era esse homem. Aí você vê a autoridade dele sendo defendida. Chamado pela vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Foi Deus que me chamou. Não foi qualquer um. Para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo era embaixador autorizado de Jesus Cristo. E aí quando você vai se encaminhando para o fim do versículo, você vê esse nomezinho aqui. E o irmão Sóstenes. Aí como eu falei agora em um momento anterior, parece que a gente passa por esse irmão, né? E nem dá muita atenção. Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. Não dá, né, um certo ar de irrelevância? Mas não era irrelevante. Para Deus não era. Porque o nome dele foi escrito lá no livro da vida. E quem era esse irmão Sóstenes? Nós não temos uma gama rica de informação sobre esse irmão. Nós temos referência bíblica sobre ele aqui, no versículo 1 de 1 aos Coríntios. E a outra referência, possível referência a ele, nós temos em Atos, capítulo 18, versículo 17. Se depois você quiser ler na sua casa, você vai ver uma referência que possivelmente era esse irmão. Porque há uma teoria aqui. Que teoria era, irmão Sidney? Explico. Algumas pessoas olham para esse irmãozinho, Sóstenes, e pensam assim, não, o Sóstenes ele pode ter sido alguém desconhecido. Uma pessoa que se converteu e é ali citada por Paulo que estava ali servindo juntamente com ele. Ou ele pode ser a mesma pessoa de Atos capítulo 18, versículo 17. E quem era essa pessoa? Quando Paulo foi a Corinto, ele vai no seu ministério, ele semeia ali uma igreja, é citado ali um Sóstenes, que depois da conversão de Crispo, ele passa a ser chefe ali da sinagoga. E os irmãos vão observar no decorrer da narrativa que essa pessoa, ela leva uma surra. E se essa for a mesma pessoa, alguns estudiosos acreditam que isso pode ter até influenciado na conversão dessa pessoa. O fato é que nós não temos muitas informações sobre Sóstenes. Então pode ser que ele seja o mesmo de Atos 18, 17, ou ele pode ter sido um outro irmão, apenas com o mesmo nome daquele texto de Atos, que se converteu. Mas observe que apesar de ser alguém sem muito destaque na Bíblia, ele é citado. E é citado pelo servo de Deus, Paulo. Aquele que lá no princípio, lembra lá no princípio eu citei, é considerado, por aquele autor secular, uma das 100 personalidades mais influentes da história. E aqui, no princípio da Epístola aos Coríntios, ele é citado ao lado de Paulo. Não como alguém com a mesma autoridade apostólica, mas como um irmão
que sim, era irmão em Cristo e estava ali com Paulo, servindo. E o que eu aprendo aqui, irmãos? O que eu aprendo com a vida de Sóstenes? Que aparentemente era alguém sem relevância, mas que, como eu citei a princípio, era alguém que trabalhava para o Senhor e que foi salvo. Na igreja de Deus, existem pessoas que têm um complexo de inferioridade, acham que são irrelevantes, acham que a sua presença passa despercebida. Essas pessoas olham para o serviço que presta ao Senhor e acham que é um serviço trivial, dispensável. Não, eu estou aqui meramente limpando a igreja do Senhor, enquanto nós temos ali pregadores como o irmão Sidney, irmão Alexandre, irmão Vitor, etc. Estão ali pregando, estão ali servindo a Deus com mais destaque. Sabe o que o texto bíblico me diz? Segundo aos Coríntios, há uma comparação falando da igreja de Deus como um corpo. Quem é o cabeça? Cristo. E aí vem os outros: olho, ouvido, pé, mão, perna. O olho pode dizer para a perna: perna, eu não preciso de você. A mão pode dizer para o ouvido: não preciso de vós. O dente pode dizer para o dedão do pé: vocês são dispensáveis. Não, irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos chamados para servir ao mesmo Deus. O mesmo Deus que estava de ouvidos atentos para ouvir as petições de Paulo é o mesmo Deus que está atento a ouvir as tuas orações. É o mesmo Deus que te chamou para organizar as cadeiras, para pregar, para orar pelos dízimos e ofertas, para estar exortando um irmão que está desanimado, para estar contribuindo em dízimos e ofertas, para estar levando a palavra de Deus lá no trabalho, para estar louvando com seu filho antes de dormir. Você é relevante para Deus, não porque você merece, mas porque Deus é bom. E Ele colocou você no livro da vida. Então alegre-se, irmão, porque você tem um significado, você tem um valor na igreja do Senhor. Amém? Vamos para frente. Acostumado com as aulas da EBD, eu já ia perguntando. Os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta? Mas vamos continuar. Irmãos, eu pensei que ia dar para eu ir até o versículo 3, mas... Amém, vamos continuar. Versículo 2, vou reler para os irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Até aqui. O que nós vemos aí? Observe que o texto que nós acabamos de ler, a irmã Keila fez uma leitura de 3 versículos, eu separei apenas essa parte do versículo 2, que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, santos. Santos, sim, santos. Agora, se você, por exemplo, pegar uma Bíblia de estudo e olhar um esboço, as Bíblias de estudo geralmente elas têm um esboço, e nesse esboço você vai ver algumas divisões, e essas divisões elas favorecem, elas facilitam o estudo bíblico, porque essas divisões vão te dar uma ferramenta importante para você ter uma melhor compreensão. E se você pega um esboço desse, aqui eu tenho a Bíblia de estudo Shed, e ela tem essa divisão. E aí você vai ver que nessas divisões há uma característica, que Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte: a carta aos Coríntios ela não deveria ser dividida por capítulos, ela deveria ser dividida por pecados. Que a situação era séria, muito séria. E se você observar esses esboços, você vai ver isso. Eu vou citar aqui só alguns problemas. A gente vai observar aqui no princípio divisões, panelinhas. Sabia disso? Panelinhas. A gente vai ver isso pormenorizadamente mais para frente, mas só citando, tinha alguns que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. A igreja dividida. Olha só.
Você vai passar mais adiante e você vai ver outros problemas. Sim, não para por aí não. Você vai ver aquela filosofia secular da Grécia entrando no seio da igreja. E Paulo fazendo alguns ataques a isso. Ressaltando a primazia do evangelho em detrimento daquela filosofia. Você caminha mais adiante e você vai ver briga entre irmãos. Você vai observar que tinha um irmão brigando com outro, e aqueles irmãos chegavam numa contenda, o que já era falho, eles deveriam resolver entre si, e aqueles irmãos chegam numa contenda a tal ponto que eles vão diante de um juiz secular para resolver as questões dele. E Paulo vai e diz, olha, o só haver contenda entre vocês já é uma perda. E aí vai adiante, não para por aí não. A gente vai observar na epístola que tinha um pecado tão grosseiro, que tinha um cara que ele estava dormindo com a madrasta. Aí você acha que para por aí? Para não, continua. A ceia do Senhor, e eu estou me adiantando aqui, a ceia do Senhor era celebrada na mais completa desordem. Aquela igreja havia sido dotada com uma diversidade de dons espirituais que não era brincadeira. Só que os dons espirituais eram usados de maneira totalmente desregrada. E a gente ainda tinha a presença de falsos ensinamentos no seio daquela igreja. Pessoas que diziam que a ressurreição... Então você olha todos esses problemas de 1 aos Coríntios e você faz um contraste com a saudação inicial aos santos da igreja de Corinto. Que história é essa? Cheia de problemas, cheia de perturbação, pecados a serem tratados. E como é que o apóstolo Paulo inicia a sua carta chamando eles de santos? O que eu aprendo aqui? Aquela igreja era uma igreja que tinha pecados a serem tratados. E esses pecados, eles não foram colocados de lado. Ah não, tem um irmão aqui que está fazendo divisão. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é não sei o quê. Então vamos deixar para lá. O outro aqui está em desordem na hora da ceia do Senhor. Então vamos deixar para lá. O outro aqui está vivendo com a madrasta. Então está tudo bem. Não, vamos fazer vista grossa. Sabe por que eles são chamados de santos? Porque eles se converteram, eles são chamados para o meio do aprisco do Senhor, a natureza caída se infama para fazer com que eles voltem para aquela vida pregressa, mas Deus, no Espírito Santo, está tratando aquele povo. Tratou aquele povo da igreja de Corinto e está tratando com nós. Todos nós estamos sendo lapidados e moldados. Nós devemos largar essa vida antiga, dizer não para a nossa natureza caída e nos santificar dia após dia. É a orientação de Deus, irmãos. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, aquele que não se converteu, que ainda está lá no mundo, suje-se mais. Mas se você é santo, purifique-se mais. Olha só o que estava acontecendo com aquela igreja. Havia pecados, havia dificuldades, havia dissoluções, e Deus poderia simplesmente abandonar aquelas pessoas. Poderia ou não poderia? Poderia abandonar. Mas o que é que Deus faz através do apóstolo? Trata. Começa a cuidar. Irmãos, agora eu tenho, na posição que eu estou ocupando, eu tenho uma visão de certos problemas que a gente tem que tratar na igreja. Amados, não chega nem perto dos problemas de Corinto. Os problemas que o apóstolo enfrentou aqui eram problemas seríssimos. Existem pessoas que às vezes enxergam assim, poxa irmão, se a gente está enfrentando um problema assim, um problema assado, irmãos, o nosso Deus está trabalhando no coração. E Ele não vai parar até que a obra seja completa. Ele vai estar trabalhando no nosso ser, no nosso caráter, nos moldando, tirando um pedacinho daqui, colocando um pedacinho ali, tratando o seu caráter, tratando você. Foi pago um alto preço, irmãos.
E você acha que ele te resgata para te deixar da maneira como está? Não. O que ele faz com o ramo que é acrescentado na videira? O que ele faz? Ele vai podando, não é? E vai tirando aquilo que é desnecessário, para que você possa crescer e dar frutos. Foi isso que o Senhor, o Espírito Santo, estava fazendo através do apóstolo Paulo. Quando ele vai lá, ele está lá em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, e ele não pode ir diretamente lá em Corinto, mas aí o Espírito Santo, que estava no direcionamento de tudo, sabia que essa epístola estaria sendo lida aqui hoje, para a nossa edificação, para a nossa correção, para que viéssemos a crescer e sair daqui diferente como entramos, ciente de que existem problemas na igreja, mas cientes de que o Espírito Santo vai nos ajudar a perseverar e a nos santificar, irmãos. É promessa de Deus. Então não seja uma ovelha arredia, uma ovelha trabalhosa. Olhe para si mesmo, para os seus pecados. Quem tem que lutar contra eles? Quem é que tem que promover a mudança? O Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Abra-se, irmão, para que você possa se santificar para a honra e glória de Deus. E o Senhor possa fazer como Ele fez a Corinto, e está trabalhando, corrigindo e moldando para que você possa mais e mais se parecer com o Senhor da igreja de Corinto. Não olhe, irmãos, para a igreja e pense assim: não, a situação está difícil. Não. Vá lá para o texto de Apocalipse. Olha quem é que tinha as estrelas na mão. Quem é, irmãos? Jesus. Quem é que andava no meio dos castiçais? Jesus. Você acha que ele abandonou a igreja? Não. Quem é que você acha que está sendo adorado aqui no nosso meio? Jesus. Quem é que você acha que está aqui no nosso meio? É Jesus, irmãos. O culto é cristocêntrico, é Ele que está aqui no nosso meio. Não é o irmão Sidney que está falando com você. Eu sou apenas a caneta que Ele coloca de lado. É Ele que está falando ao seu coração. Amém, amados? Os irmãos possam estar de pé para nós orarmos. Próximo momento, a gente vai estar dando continuidade. Eu separei realmente, eu não preguei nem todo o esboço, irmão. Eu pensei que ia dar para pregar mais. Mas amém, a gente continua numa próxima ocasião. A gente vai ter ceia agora, e eu vou estar orando para que a gente possa dar continuidade com esse outro momento do nosso culto. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, acalma nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a meditar na tua palavra e a buscar-te, ó Deus, e a nos aconselhar contigo, a estar colocando todas as nossas esperanças em ti, pois tu és Deus Santo em quem nós esperamos. Olha pelo teu povo, seja conosco também neste momento de ceia, onde nós iremos cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Em nome de Jesus. Amém.